tava com música e depois, como vai lá pro YouTube, eu tive que tirar a música. Aí desconectou, mas voltando aqui então. Estamos indo para nossa segunda live do Desperta o Feminino. Então, boa noite, mulheres lindas. Estamos indo para o nosso segundo encontro. As lives vão acontecer segunda, quarta e sexta, às 21 horas. Fica 24 horas. E aí depois, boa noite, Carla, lindona. E aí depois sai. E o pessoal que está cadastrado lá na bio recebe a live depois pelo YouTube. Então, se você ainda não está cadastrado, vai lá na minha bio, onde está lá, participe de constelações ao vivo. Aí você deixa o seu cadastro lá, que essas lives depois eu coloco no YouTube e aí você recebe. Enfim, mulheres, a gente está aí nessa sequência de olhar para o feminino, as patologias e a lealdade transgeracional. Tudo isso são temas profundos. Claro que numa live jamais vai dar pra gente... Beijo, Carla! Numa noite, numa live, não tem como a gente falar, não é? Debulhar tanto assunto. Então, assim, doses homeopáticas, dentro da possibilidade, eu vou trazendo o que acontece no meu dia a dia, das mulheres que eu atendo, das situações que eu vou trafegando nos atendimentos individuais, vou trazendo aqui para as lives. E lá no dia 15, quem sentir de se aprofundar vai ter oportunidade de entrar na comunidade. E agora em novembro tem a Black Friday Day, que é essa incrível deusa que trabalha com a exuberância do feminino, da sexualidade, da liberdade. Então, o meu não é Black Friday, não, é Black Friday. Então, essas lives é para preparar as mulheres para que elas estejam conhecendo aqui os sistemas, sentindo se tem a ver com elas, e aí mergulhar no convite de se aprofundar. Então, o que eu vou falar hoje mais especificamente? Sobre o quanto conhecer essa lei sutil que rege todas nós mulheres, estou falando mulheres porque meu público é feminino, que é sobre a lealdade transgeracional. Isso é bom, Daniela? Isso é ruim? Depende. Então, quando essa lealdade transgeracional ela é ruim, e em 99,9% dos casos ela se torna ruim, por quê? Nós estamos vindo aí de uma sociedade patriarcal. E essa sociedade patriarcal que oprimiu, que dilacerou o feminino, fez com que as nossas ancestrais, de um modo geral, tenham tido muito mais questões de baixa autoestima, insegurança, submissão, questões com escassez, do que o contrário. Então, nós, ontem e hoje, eu atendi duas mulheres que, por exemplo, não é por exemplo, né, porque eu estou falando sobre esse tema e a ressonância vai chegando, estava ligada profundamente essa lealdade transgeracional, que é através, não é, do que a gente fala que é seguindo o amor cego. Então, dentro das constelações, como é que a gente percebe isso? Se você tem um conflito interno dentro de você, eu vou pegar aqui um caso que eu atendi ontem. Uma mulher linda, maravilhosa, que trabalha como atriz, mas dentro dela havia um conflito que ela não queria aceitar o corpo, aceitar a beleza, aceitar a exuberância dela. Então, olha só. Questão que ela falou, Dani, eu tenho uma questão de autoestima. Tá fazendo sentido, Carla? Que bom, fico feliz que os nossos encontros aqui é para trazer essa clareza. E ela, Dani, há um conflito em mim. Eu sou atriz e como é que eu tenho baixa autoestima? E eu falo assim, cara, nas fotos eu te vejo linda, exuberante. Então vamos mergulhar para isso? Ok, então dentro das leis das constelações há essa questão do amor cego, que é essa lealdade transgeracional que vem da nossa mãe,
que vem da nossa avó, que vem da nossa bisa, que vem das nossas antepassadas. E aí, como é que faz isso? Como é que aborda isso? Com a energia da clareza de saber do que se trata desse campo sutil que nós somos, e a gente acha que isso não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Dentro do nosso frequencial aqui está pulsando questões das nossas ancestrais. Então, se tem algum padrão que você está observando que está te deixando em conflito, precisa assim olhar, mas olhar não para tirar, não para ver onde está o problema, é olhar para lançar o amor e fazer um movimento desse amor através do processo da constelação, para que elas possam também, através de você, receber o que elas não receberam. Então, mulheres, olha o quanto isso é importante. Cada uma de nós, nesse tempo do aqui e agora, da nossa atualidade, somos a curadora do nosso sistema ancestral. Então, quando eu entrei no campo ontem com essa mulher e a gente trouxe, né, a avó dela, a bisavó dela, as gerações passadas, quando nós sentimos aquele campo, era só dor, sofrimento, não queria nem olhar para a autoestima. Ah, Dani, como é que você sabe tudo isso? É a experiência do processo da constelação, né? Só participando, por isso que eu quero muito para quem está aqui nessas lives, que vocês estejam comigo no Zoom, que é um lugar mais reservado. E aí vocês vão, se vocês nunca vivenciaram um processo de constelação em grupo, não é? Eu tenho conduzido aos 2 anos esses processos, então é incrível você entender essas energias. Então já tá o convite, só entrar lá na minha bio, lá, participe das constelações, que vocês vão receber como é que é o caminho, que vai ser lá pelo dia 14, essa constelação do grupo. Então, quando a gente olha para isso, mas vão receber aquelas que estão vivas e mortas também? Sim. Por quê, Carla? A linhagem ancestral transgeracional é um contínuo energético. Então, a gente vai trazer paz para as nossas ancestrais. Porque se hoje a gente vive internamente conflitos, esses conflitos têm reverberações do coração das nossas ancestrais que ainda não estão em paz. Então, o movimento conhecimento sistêmico, ele é muito lindo, né? Cada vez mais vai estar amplo, vai entrar nas escolas, a pedagogia sistêmica, o direito sistêmico, que nós somos um sistema. A nossa sociedade ocidental, né, o processo cartesiano, acha que só esse corpo aqui nasceu e somos só nós. Não. Nós somos o quantum de energia da história da linhagem ancestral do nosso pai, o quantum de energia da linhagem da nossa mãe, e nós aqui, primeiramente fazendo o primeiro movimento, que são das ordens do amor, que é tomar o pai e a mãe, aceitar da forma que foi, já é uma primeira camada dessa cura, e depois olhar lá para trás, como eu falei nesse caso da mulher, não é, que a questão de baixo. Hoje, por exemplo, eu atendi uma que é a questão da negação do feminino. Porque as mulheres ancestrais da família dela, todas delas negaram o feminino. Até uma dificuldade quando eu comentei, vamos fazer o exercício de pegar o espelhinho e olhar para a vagina, ela nunca fez. Então, não é certo nem errado, eu só estou comentando para a gente perceber o quanto esse tema é importante. Falar sobre a lealdade transgeracional, sobre o amor cego, e o quanto a gente, olhando através da gente, colocando esse olhar também lá para trás, ó, olhando lá para trás para as nossas ancestrais, para fazer esse movimento de cura, mas de uma forma amorosa e bonita, por elas. Nós começamos então, através da técnica em si, né, e dentro desse processo, só no grupo tem como a gente passar por isso, né, uma coisa racional, vem aqui das questões da alma, do espírito, do coração. Então, por isso que é importante você primeiro ouvir o conhecimento sistêmico, para
para depois, quando você participar de uma constelação, você vai com o coração aflorado, disponível. Quando a gente entra num processo de constelar com o coração aberto, né, o nosso Anahata Chakra já disponível, a frequência, porque a constelação ela atua dentro da questão quântica, ela ressoa instantaneamente. Então, se você vive, coloca aqui hoje, por exemplo, quem está aqui comigo agora, com isso que eu estou falando, lealdade transgeracional. Você, dentro de você, você tem uma coisa, um bichinho, um reme-reme que tá te incomodando, que você aparentemente fala, mas isso tá tudo certo, porque isso tá me incomodando? Como o exemplo da menina que eu atendi ontem, uma atriz, as fotos dela são lindas, o trabalho dela é lindo, mas mesmo assim ela tinha autoestima em conflito, porque ela estava ligada energeticamente com a história para honrar. Por que para honrar, mulheres? Porque a segunda ordem do amor é a lei do pertencimento. Se eu nasci naquela família e se todas as mulheres negaram o seu feminino, como é que eu vou começar a olhar para o meu feminino? Eu vou ser excluída. Mas há um caminho para fazer essa volta do amor e trazer essas mulheres para incluir. Então esse é o processo de, através de você, você faz esse movimento. E sim, ancestrais já desencarnadas têm frequencial. Sim, Carla, as constelações elas estão entrando num lugar de muita cura. Por isso que é importante primeiro ter o mental, o conhecimento sistêmico, porque quando você entende, vamos estudar, então dentro das aulas da comunidade tem o estudo, não é? Vamos estudar? Quem foi Bert Helling? Como é que ele chegou nessa concepção? Quantos anos essa concepção já há? Hoje em dia, algo que é muito importante que eu estou começando a levar para o meu trabalho para vocês poderem compreender bem. A microfisioterapia é uma abordagem científica aonde todo conhecimento de campo de energia é aplicado de forma científica e que a gente pode pegar esse conhecimento e entender como é que as constelações elas atuam de forma energética. A gente está falando de quanto de energia, né? A microfisioterapia, se vocês forem pesquisar, já tem estudos profundos. Bert Helling não pesquisou a nível neurofisiológico, mas a gente conta com a nossa amiga microfisioterapia para quem quiser entender como é que essa transmissão de energia acontece, porque nós viemos de uma célula que veio da nossa mãe e do nosso pai que tinha uma informação morfogenética. E a microfisioterapia toca nisso. Então, voltando à questão, quando você entende que há todo um conhecimento com as ordens do amor, hierarquia, pertencimento, equilíbrio das trocas, e que nas gerações passadas a maioria das mulheres não tiveram, ok, o que? Respeito, lugar de fala, lugar de se sentir apreciada, lugar de se sentir criativa. A maioria das nossas ancestrais foram podadas, colocadas como o quê? Empregadas, ok? Para servir o masculino. Foram poucas mulheres do passado que se colocaram no lugar de eu posso exercer o meu lugar de mulher. Nós contamos nos dedos. Claro que durante essa nossa caminhada, se você for fazer a árvore genealógica, o genograma, você vai ver mulheres que estavam ali justamente para curar. E aí acontecem dois movimentos. Ou elas são consideradas a ovelha negra e são excluídas, que também não é um movimento legal de se fazer, ou elas se abafam para voltar um passo atrás. Então, mulheres, se você tem algum padrão, algum conflito que você não entende, como esse que eu falei hoje, falei 2 exemplos, autoestima, como é que uma atriz vai se sentir com um problema de autoestima? Aí a gente mergulha na constelação e vê que lá atrás a mãe, a avó, a bisavó e as antepassadas delas todas tiveram a autoestima no chão, no lixo, nem existia.
Então a gente faz um movimento de cura, de integração. Há um caminho. Aqui eu não vou explicar o que é, como fazer, porque já parte de entrar no processo da constelação. Mas fica o meu convite para você entrar na bio e daí se cadastrar para participar dessa constelação ao vivo, ok? Toda essa minha sequência dessas lives é para preparar as mulheres para se aprofundar, se sentir que quer aprofundar e que chegou na hora de olhar para o seu feminino. Se há patologias, também as patologias muitas das vezes estão ligadas a essas questões transgeracionais e conflitos mais específicos como esse que eu falei, que também está ligado. Então, aí lá no dia 15 vocês vão ter oportunidade de entrar na comunidade. Então, esse caminho todo é um presente para vocês tirarem dúvidas, participarem das constelações. E com uma voz aqui de juntas somos mais, né? Você pode colaborar com uma outra mulher, tem uma rede dentro da comunidade, rede de mulheres que se apoiam. Vai ter uma aula linda de dança tribal da Camila. Camila é uma professora maravilhosa de dança do ventre, que vai participar da comunidade dando aula, e também tem um curso dela lindo, maravilhoso. Faz sentido, e como se fosse um karma relacionado à história do feminino de cada uma, que devido à cultura patriarcal castrou muitas de nós. Isso. Então, Carla, é esse movimento de harmonizar, tá? Não quero falar romper, porque se você rompe, você vai agredir. E toda agressão, toda ação vai gerar uma reação. Então, se eu entro com a energia da agressão, eu vou gerar uma reação que não eu quero, uma reação de mais agressão. Entendeu? Oi, boa noite, Darly, boa noite. Nós queremos, nas constelações do espírito, nas constelações da alma de fluir o amor, fazer com que a gente olhe com amor. Mas para olhar aqui com amor, não é a gente precisa passar pela esfera de harmonizar a história de papai, mamãe, de olhar para essa criança ferida, se essa criança, como é que foi a sua gestação, se você nasceu de parto normal, de parto de cesárea. Tudo isso, nas constelações, a gente vai organizando, dando ordem. E aí, junto com esse olhar, né, que eu falo que é esse braço daqui de olhar para o seu sagrado feminino. O que é o sagrado feminino? É o seu corpo de mulher, é a sua sexualidade, é o seu útero, é o seu ventre, é o seu processo criativo. Esse é o lugar, né, do nosso feminino. E com um outro movimento, que é o movimento de despertar através do corpo, né? Eu tenho esse caminhar de 20 anos como professora de yoga, não tem como eu deixar de falar o quanto importante despertar o corpo. Isso, é uma ressignificação energética. Isso, e aí quando você faz esse trabalho de rearranjo, de ressignificar, você está mudando a frequência. Então, numa linguagem mais profunda, a gente toca no campo das frequências. Qual a diferença dessa abordagem de uma terapia comum? Bom, há várias terapias, então não sei qual que você está falando exatamente. Mas dentro do campo das constelações, nós lidamos com a harmonização de ordem. Quem vem primeiro, honrar quem vem primeiro, de inclusão, incluir todos os que foram excluídos, inclusive abortos, e de propulsão. Por eles, nós vamos sim viver os nossos sonhos, nós vamos ser protagonistas. Mas para chegar nesse lugar de por eles, há todo um caminho a se fazer. E é muito bonito. E aí você trabalha com o quê? Com essa diferença que é o frequencial de mudar essa camada mais profunda, que é igual um Wi-Fi. Então eu gosto muito de dar o exemplo do Wi-Fi. Se lá atrás a sua avó, vou pegar um outro exemplo,
Se a sua avó teve se a sua bisavó teve um casamento forçado e arranjado, olha só o que acontece, mulheres. Eu já peguei casos assim, quantos, não é? Se lá atrás sua bisavó teve um casamento forçado e arranjado, qual é a frequência dessa mulher quando teve a primeira relação? Qual é a frequência dessa mulher quando gerou um filho na barriga? Era a frequência do amor ou era a frequência da revolta? Mesmo o ato sexual de um homem com uma mulher ser um orgasmo que explode e traz a criança, entram outras camadas de frequência. E aí, se essa avó, que eu tô pegando aí, fazendo uma suposição de exemplos que eu já vi, tem essa bisa, tem um casamento forçado, tem um parto já complicado, como é que nasce esse pai, essa mãe que seria a sua avó, que depois vai ser, te dar a luz, né, para sua mãe e depois chegar a você? Então a gente vai percorrendo um caminho de liberação frequencial para limpar esse quantum de energia para poder viver a nossa história. Agora, para isso acontecer, importante, sair do mental. Então, o conhecimento vem primeiro para você ver, entender, olhar o que são as ordens do amor, o que ela vai abarcar e quais são, entre aspas, os pontos de conhecimento mental. Quando você entra na constelação sua, para limpar isso, você tem que estar com esse corpo aqui vivo. Esse corpo aqui tem que estar disponível para receber essa nova frequência. Não pode ser um corpo apático, triste. Então, por isso que tem que ser primeiro o caminho do corpo. Esse caminho do corpo, aí eu estava falando da yoga, para quem entrou aqui há pouco. O yoga, a tradição milenar, mais de 10 mil anos, né? O yoga e o tantra estão ali juntinho, né? Os povos do rio Indo. O hinduísmo veio desse rio. Já sabia, né, sobre todo o nosso trabalho energético, sobre os nossos chakras, o que a microfisioterapia vem comprovando, como eu falei, que eu estou estudando para poder cada vez mais trazer propriedade para essa coisa mais sutil da energia, e temos aí já uma sabedoria dos estudos da microfisioterapia, que se esbarra na neurociência, na neurofisiologia, enfim. Quando o seu corpo está desperto e o seu chakra cardíaco está pulsando, a gente vai nesse lugar de cura, de harmonização. Então, primeiro, se faz sentido para você, se você já está com esse coração aqui já trabalhando, as flores despetalando, né, como um Wi-Fi que está aberto para o novo, as constelações chegaram, são seu momento. Se você ainda está aqui no mental, vendo, pensando, concatenando, ok, é o seu momento. Nós ajudantes, né, Bert Helling cunhou como ajudantes, nós precisamos esperar o tempo de cada um. É igual a borboleta no casulo. Se você for lá e cortar antes do tempo, não vai ter borboleta. Então, cada um sabe o seu tempo. E nós, ajudantes, eu me ponho nesse lugar de terapeuta, que é cuidar do ser, de ajudante, com todos esses meus saberes integrados, yoga, sagrado feminino, física quântica, a dança do ventre, que eu gosto de ensinar. Não sou uma exímia bailarina, mas o que eu ensino é gostoso, e agora eu tenho aí a Camila para indicar com a dança ritual. Enfim, constelações eu aplico para minha vida, vejo assim resultados incríveis de manter, me sustentar na frequência, tá? E sustentando na frequência, a gente vai adiante, vai se tornando protagonista da nossa história. Então, é isso que é o meu desejo profundo quando a gente está entre mulheres, num trabalho de grupo, né? Quando a gente está trocando, quando eu posso ajudar a mulher a olhar para o campo dela. É muito difícil a gente olhar para o nosso próprio campo, tá bom?
precisamos de uma outra pessoa. Eu também tenho o meu momento de uma outra pessoa olhar o meu campo, porque é assim, é algo da frequência, não é? Você não consegue se olhar aqui por dentro porque tem o tal do ego. E será que é do ego ou será que é da alma? Então, precisamos de se permitir a relaxar e ok, eu tenho uma questão, eu quero trazer, eu quero curar, eu quero cuidar, eu quero ir além do meu melhor, eu quero viver plenamente. Então, por isso que essas lives estão acontecendo. O programa que eu coloquei como um programa que eu quero manter, desperta gerações, porque nós estamos fazendo pelas gerações que passaram, mandando um quantum de amor, e pelas gerações, por nós e pelas gerações que virão, não é? Nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes, passado, presente, futuro, é um contínuo. Não é só ficar olhando para o seu umbigo. Vamos pensar de forma mais ampla, de uma forma mais bela. E cada mulher se curando, sendo esse quantum de clareza, vai levar clareza para o seu âmbito profissional, para as suas conquistas, né? Ontem, na live de quarta-feira, eu falei: o que você quer despertar? O que você quer despertar? Você quer despertar o seu feminino profundo? Você quer despertar um sonho para se transformar em realidade? Você quer despertar o seu masculino para trazer uma energia mais qualificada? Você quer despertar a sua criança interior? Porque se você está se sentindo muito amargurada, muito com a adultice, muito rígida, olhar para essa criança é importante, trazer ela. Gente, tem tanta coisa incrível pra gente viver e aprender, e quando é em grupo, não é? Eu agradeço todas as vezes que eu tô com mulheres, tanto presencialmente quanto vendo os rostinhos, não é? Aqui a gente tá nesse lugar que eu tô aqui e eu busco me conectar com cada nome que vai entrando aqui. E aí, quando a gente tá lá no Zoom, tem se tornado esse lugar, né? Desde a pandemia eu falo, a pandemia não são... de um lugar, não é, que levou todos a mergulharem no online, experimentar. Hoje em dia a gente sabe que a gente pode contar com presencial. Amanhã, por exemplo, eu vou fazer uma constelação presencial, mas quantas eu já fiz online que a pessoa estava em outro estado, em outro país, não é? Quantas constelações em grupo que a gente não precisa sair da nossa casa, a gente pode só tomar um banho, se arrumar de forma linda, sentar, ligar o celular, o computador e desfrutar de um processo de autoconhecimento, de harmonização, de estar com outras mulheres e de troca. Então, esse é o sentido maior da comunidade, é gerar troca, é gerar compreensão, é gerar um lugar, né, o seu lugar de mulher, um caminho, um lugar que você pode co-criar. Eu acredito que cada vez mais e mais mulheres lindas e maravilhosas vão estar se unindo à comunidade e nós vamos crescer juntas. Tem até mulher que está já fazendo curso, né? Para estar oferecendo para outras mulheres que estão dentro da comunidade. Tem a Camila, que é linda, o trabalho dela. Estou muito feliz com a Camila, que eu estou auxiliando para ela decolar no curso dela de dança ritual. Ela vai fazer uma live também aqui comigo. E é isso, é o coração pulsando, acreditando, não deixando esses golpes que vem, como a gente assistiu do desfecho cruel da Mariana, não deixar se abater, tá? Respirar fundo, lavar o rosto e acreditar que tem muita coisa boa assim no mundo e que juntas nós somos mais. É isso, hoje foi a nossa live, espero que tenha contribuído, live 2, que tenha contribuído. É uma preparação para quem quer aprofundar na comunidade. Entra lá na bio, nas aulas ao vivo, para vocês poderem receber o link para estarem comigo no grupo. Quem tiver no grupo, a gente vai fazer a constelação do ventre. A constelação do ventre é um lugar importante para a gente entender sobre as patologias do feminino. Hoje eu não me aprofundei muito nas patologias, o tema foi sobre a lealdade transgeracional, mas na segunda-feira eu vou trazer essa integração de pelo menos
2 patologias, porque é muita coisa, são muitas patologias. Então traz lápis e caneta na segunda-feira, que vai ter umas perguntinhas, e aí enquanto eu vou trazendo as perguntas, vocês vão anotando, tá bom? E a gente vai se preparando para no dia 14 fazer a constelação do ventre. Combinado? Então, gratidão. Lembrando que a gente está aí no finalzinho da lua cheia, no começo da lua minguante. Lua minguante é uma lua de cura. Carla, as aulas, elas são assim, ó. Você vai lá na minha bio quando terminar aqui a live e você vai se inscrever lá na bio. Aí você vai deixar seu e-mail. Aí quando você deixa o seu e-mail lá, pelo seu e-mail você vai receber essa aula que depois vai para o YouTube. E pelo seu e-mail você vai receber o link, que é só quem está cadastrada pelo e-mail que vai receber o link para participar da constelação do ventre. Então faz esse movimento. Assim que eu terminar a live, aí você já vai receber essa aula 1, aula 2 e já vai receber sobre a constelação do ventre que vai acontecer dia 14. Já vai se preparando aí, vai ser muito lindo. Beijo no coração de vocês. Segunda-feira, 21 horas. Se fez sentido, eu fico muito feliz. Se ainda não fez sentido, é o caminho, porque um dia você vai falar, caramba, um dia eu escutei isso, né? Que tá fazendo sentido agora? Um beijo pra vocês, até segunda-feira, 21 horas.